Quando eu comecei a gravar os meus vídeos, né, foi bem sozinha. E até então foi meio difícil das pessoas acreditarem naquilo que Deus tinha preparado. Porque eu tinha um projeto totalmente diferente do que cantar. Meu sonho era ser médica, eu que estava estudando para isso, meu pai investiu em mim 100% para um dia eu me tornar uma médica. E eu passei por uma fase da minha vida bem difícil, onde eu entrei no quarto, fiquei ali por um tempo e conversava com Deus. E pedia a Deus para me direcionar naquilo que era para eu fazer. Que nada do que eu fizesse fosse fora dos propósitos dele para mim. Então, todo momento eu busquei isso. Quando eu resolvi fazer o primeiro vídeo, foi totalmente dependente de Deus, porque eu sozinha não conseguiria. E sem muito apoio, eu também não sabia o que iria fazer. Quem me apoiou muito mesmo nos meus vídeos foi a minha avó. Nossa, se eu não conseguia gravar lá na casa da minha mãe, ela falava, vem aqui para casa. E eu ia lá para casa dela, gravava lá. E o meu pai, que eu ia para casa do meu pai também, gravava, portanto, o vídeo que me proporcionou assim, o lugar que eu tô hoje, né, foi com 2 meses de canal, que foi o A Promessa. Então, em novembro, eu gravei o primeiro, aí a promessa acho que foi fevereiro mais ou menos, na cozinha da casa do meu pai, panela, cadeira, tudo foi usado para ser suporte do telefone. Então, foi bem difícil. E a partir daí que veio as primeiras propostas de agenda. Eu não tinha ninguém para viajar comigo, porque meu pai trabalhava muito, minha mãe também. Então, a minha sogra, né, minha sogra se disponibilizou a viajar comigo por um tempo. Então, a primeira agenda quem foi ela. Assim, a primeira agenda depois que tudo aconteceu foi a minha sogra. Um beijo, missionária Adna, pastor Almir Rogério, meu cunhado Samuel, que também estão nos assistindo. Então, no início foi bem assim mesmo. Eu lembro que uma das primeiras foi em Fortaleza, um congresso muito grande. Para mim foi tudo muito surpreso. Eu não tinha proporção da quantidade de pessoas que me conheciam através daquilo que Deus colocou sobre mim. Então, até hoje eu me assusto. Porque, assim, é Deus mesmo quem faz. Eu sozinha não iria chegar a lugar nenhum. Agora, Estela, vamos lá. Você criou o seu canal depois das suas primeiras agendas? Como que funcionou? Porque a gente sabe que o seu canal foi criado em 2016. Não, é porque, já tinha, porque você tem que fazer um login, certo? Então, eu tinha uma conta no Google, na verdade. Aí, eu criei o canal mesmo, eu postei vídeo, foi em novembro, dia 2 de novembro de 2018. Tem 1 ano e 7 meses aí. Então, é bem recente. E aí, foi o primeiro louvor em Teus Braços, que foi o primeiro cover que eu fiz do canal. E aí, o segundo, eu não lembro qual foi. Eu sei que em fevereiro de 2019 foi o A Promessa. Que aí tá com mais de 4 milhões de visualização pelo meu canal. E como que foi para você esse momento, quando você publicou um vídeo no YouTube e viu que 4 milhões de visualizações? Assustou? Foi assustador. Porque, na verdade, a Kemily já tinha postado um vídeo meu, que foi O Jogo Virou. Só que ele não viralizou tanto, mas muitas pessoas começaram a me seguir nas redes sociais a partir daí. E aí ela falou assim, Estela, ela me mandou mensagem, Estela, o pessoal tá pedindo para você gravar a promessa. Eu fiquei o dia inteiro tentando gravar a promessa, confesso para vocês que eu chorava, porque assim, eu estava vivendo o momento da promessa. A promessa, eu estava louvando aquilo para mim também. Então, cada palavra eu sentia Deus falar comigo, então foi difícil gravar, foi bem difícil. Deu às 18 horas, eu enviei o vídeo para a Kemily. Ela postou nas redes sociais dela e eu postei nas minhas redes sociais. De repente, as páginas todas já estavam publicando. Tem página com 8 milhões, 10 milhões a promessa. E muita gente publicando. Então, eu acordei, eu dormi, bati 10 mil, né, de seguidores no Instagram em 1 hora. Foi em 1 hora. No outro dia eu acordei e tinha mais de 30 mil seguidores, 40 mil. E daí foi crescendo, crescendo, crescendo.
Aí em 2 meses, acho que 2, 3... Quanto foi, amor? Me lembra aí. Acho que foi uns... Acho que uns 4 meses de canal, bateu 100 mil que eu recebi a placa. Que legal! Foi muito rápido, mas Com eu vi 4 o trabalho meses? de Deus. Só com Em 4 meses? meses bateu 100 mil no canal. Aí a gente foi caçar a placa. Portanto, eu não consegui, quem me ajudou foi o Giovanni da Todá. Ele falou assim, Stella, você já recebeu sua placa? Eu falei, sim, ainda não, Gil. Ele, não, vamos fazer o pedido de sua placa, porque então nem sabia mexer direito. Eu postava vídeo e colocava lá só, então não tinha muita noção de tanta coisa que é por trás, direitos autorais, então eu não sabia muito bem disso. Então, teve pessoas que Deus colocou na minha vida para me ajudar até nisso. Né? Até receber uma placa, né? Agora a gente sabe, Stella, que você, conforme você falou, você já nasceu ali no berço evangélico, então você desde cedo já teve as suas primeiras experiências. E nessa etapa, assim, de você começando a dar certo, publicar o vídeo no seu canal, as pessoas começando a ver você, quais foram os primeiros desafios que você teve no início da construção do seu ministério? As críticas. As críticas? Isso. Eu tive vários... Porque, assim... Eu não tinha muito contato com a internet. Para falar a verdade, rede social minha era muito pouca, era mais amigos. Eu interagia com o quê? Meu ciclo de amigos. Quando isso abriu uma margem, tipo, para várias pessoas, fora do meu controle, na verdade, né? Mas não fora do controle de Deus, eu me deparei com pessoas que, lógico, ninguém vai conseguir agradar todo mundo. Mas para mim foi bem difícil lidar com comentários por causa daquilo que eu já tinha vivenciado antes. Eu vivenciei várias coisas na minha vida de pessoas que criticavam a minha voz, pessoas que criticavam a minha vida. Até mesmo meus pais se separaram, eu era bem nova. Na igreja as pessoas me olhavam diferente por causa disso. Por causa dos meus pais terem se separado. E na época eu optei em ficar com meu pai, devido a várias circunstâncias. Então, eu já tinha, assim, um medo do que as pessoas iriam falar. Foi até por isso que eu não comecei a gravar vídeos antes. Sim. Eu tinha o canal, mas eu tinha medo de pôr um vídeo lá e o que as pessoas iriam achar de mim. Então, foi isso que aconteceu. Me deu medo, e quando eu vi as pessoas, grita muito, não gostei da voz dela, não sei o quê. Aí você vai lendo isso, acaba que vai te gerando uma frustração se você não estiver firme com Deus. E eu, assim, por mais que eu estava firme com Deus, eu estava machucada. E onde que eu comecei a orar para Deus trabalhar isso em mim? Para que as críticas não viessem me machucar ainda mais, mas que com elas eu pudesse melhorar, né? E buscar cada vez mais fazer para Deus e não para o homem. Então, quando eu visei isso, aí eu comecei a, como que se diz, aceitar melhor, né, as palavras contrárias, porque foi bem difícil. Tinha igrejas que eu ia louvar, e aí a pessoa que estava no som já chegou uma vez tirar total volume do meu microfone porque falava que detestava a minha voz, que não queria ouvir a minha voz. Uau. Então, e depois essa pessoa veio e me pediu perdão. Assim, não é por mim. Deus sabe da minha intenção de quando eu estava ali, eu paguei preço. Nossa, a gente larga tudo pela obra. E eu lembro que quando eu gravei o primeiro vídeo, eu falei que seja por uma pessoa, mas eu vou gravar. Que seja por 2 pessoas, mas eu vou continuar. Então, quando vi um comentário ruim e eu vi um comentário bom, eu falava, não, valeu a pena, pronto. Passou. Eu chorava, para ser sincera, eu chorava, ficava triste. Falava com o Rogério, amor, mas eu fiquei o dia inteiro gravando. Aí a pessoa falou isso de mim. Deus sabe que não foi, que eu não queria ter... Né? E eu queria ter dado o meu melhor. E aí foi onde eu comecei a me dar uma cobrança muito grande. Eu também tive essa parte de me cobrar muito por causa das pessoas. E sinceramente, isso me afetou mais do que me aproximou de Deus. Então eu falei assim, não, eu tenho que buscar motivação naquilo que Deus está fazendo. E não aquilo que as pessoas estão tentando fazer para que eu pare. Entende? Então foi muita coisa que eu poderia ter parado. Então tem pessoas que vão me procurar também, que falam, Stella, eu fico com medo de pôr um vídeo e as pessoas não gostarem. Mas não tenha medo. Porque quando o propósito é de Deus, você...
As pessoas podem lutar contra, podem tentar calar a sua voz, mas quando é de Deus, vai acontecer, elas querendo ou não. Mas hoje você vê que valeu a pena. Valeu, com Você certeza. ter insistido, ter continuado. Valeu a pena. E eu sei, Estela, que muitas pessoas que estão nos assistindo, talvez até cantores que cantam e se espelham muito em você, é até importante a gente ouvir da Estela Laura, que hoje ela é um sucesso, mas a gente ouve ela falar que um dia ela teve um desânimo, um dia ela teve um motivo para falar, eu não quero mais continuar. Mas ela continuou, insistiu e valeu a pena. Isso é o que mostra que sempre que você tem uma dificuldade, você pode seguir em frente, que sempre vai valer a pena. Agora, Estelinha,